A mulher possuída se contorcia, mas bastou Padre Pio entrar, e o demônio gritou: "Afastem esse homem!" Ele não usou água benta, não precisou tocar, apenas olhou. E o espírito maligno implorou por misericórdia. As freiras desmaiaram, o crucifixo estalou, e a voz do demônio começou a falar o nome verdadeiro de Padre Pio: Forgione, Forgione, como se estivesse queimando por dentro. O que aconteceu naquele exorcismo foi tão violento que até os móveis foram retorcidos por mãos invisíveis. Mas o que chocou os frades foi o que Padre Pio revelou depois, um segredo que liga esse confronto direto a um pacto antigo, selado entre o céu e o inferno. E agora você vai entender por que o demônio nunca teve chance. E o que esse exorcismo revelou sobre a missão oculta de Padre Pio, que até hoje a Igreja hesita em contar. Capítulo 1. O sussurro de enxofre na cela de pedra. O convento de San Giovanni Rotondo parecia, aos olhos dos fiéis, um lugar de paz. Os corredores brancos, o som dos sinos, os monges de olhar baixo e passos lentos criavam uma atmosfera de silêncio sagrado. Mas naquela madrugada, algo se quebrou. E o que emergiu das sombras não era humano. A cela de número 5 estava às escuras. Padre Pio dormia, ou ao menos tentava. Às 2h47 da manhã, ele acordou com um cheiro insuportável. Não era mofo, não era vela queimada, era algo mais denso, mais pesado, um fedor de carne queimada misturado com enxofre e metal oxidado. Era o mesmo cheiro que ele já havia sentido antes, quando as aparições do maligno se faziam mais ombrezentes. Mas desta vez era diferente. Ele sentou-se na cama de pedra, o hábito ainda colado ao suor do corpo. O ar estava gélido. A chama da lamparina havia se apagado sem vento. Tudo ao redor parecia suspenso. E então, o som. Não um estrondo, não um grito, mas um sussurro. "Padre, ele está aqui." A voz não vinha do lado de fora, nem do lado de dentro. Era como se o som estivesse sendo soprado por dentro de seus ossos. Padre Pio levantou-se com esforço. Sua saúde era frágil. As chagas, invisíveis a olho nu naquela noite, latejavam com força. Ele tocou o crucifixo preso à corrente em seu pescoço e começou a rezar em silêncio. Mas o sussurro ficou mais forte. "Você pensa que pode tirá-los de mim? Eles são meus, sempre foram." As paredes da cela começaram a ranger. A madeira da porta estalava como se forças invisíveis empurrassem de dentro para fora. No corredor, os outros frades não ouviram nada. Estavam sob um estranho torpor, como se o sono tivesse virado pedra. Padre Pio ajoelhou-se. O chão estava gelado, mas ele mal sentia. Com o rosto colado à pedra, começou a orar o rosário, palavra por palavra, como uma espada afiada sendo desembainhada. E então, gritos. Gritos agudos, lancinantes, que ecoaram por dentro do convento, mas não vinham de um ser humano. Era um som que feria os ouvidos. Uma mistura de risos e urros. E no centro deles, um nome dito com ódio. Francesco, o nome de batismo de Padre Pio. O santo sentiu um calafrio subir pela espinha. Ele conhecia aquela voz. Era a mesma que o atormentava desde o seminário. A mesma que o havia empurrado da escada certa noite. A mesma que sussurrava tentações entre as orações. Era ele, o acusador, o inimigo. Mas Padre Pio não se moveu. Pelo contrário, continuou rezando. Agora em latim. Agora com mais força. Agora com a firmeza de quem não recua, nem quando os portões do inferno se abrem. E foi nesse momento que a cela tremeu. Livros caíram da estante. Um cálice que estava sobre a mesinha explodiu como vidro sob fogo. A cruz na parede girou sozinha, até ficar de cabeça para baixo. E mesmo assim, ele não parou.
Irmãos e irmãs em Cristo, o que eu vou te revelar hoje pode mudar sua vida para sempre. Você já sentiu aquela angústia no peito? Aquele medo que não te deixa dormir? A batalha espiritual que ninguém vê, mas que você sente todos os dias? O céu não nos abandonou. Existe um segredo guardado há séculos, uma arma espiritual que já protegeu milhões de fiéis. Se você sofre com tentações que não cessam, inimigos invisíveis e falta de paz no coração, então preste atenção, porque hoje você vai descobrir como a Virgem Maria, São Bento e São Miguel Arcanjo podem se tornar seus aliados poderosos. Continue comigo e ao final deste vídeo você terá a chance de levar para casa uma proteção que vem direto do altar de Deus. Do lado de fora, um jovem frade chamado Irmão Lorenzo, sentindo um calafrio inexplicável, aproximou-se da porta da cela. Quando encostou o ouvido, ouviu a oração em voz baixa e algo mais, algo como uivos, como vozes em disputa, como gritos abafados por véus espirituais. Assustado, correu à capela. Ali, sozinho, Padre Pio continuava seu combate. Não com gritos, não com olhos, mas com a arma mais antiga do céu, a humildade, e de repente, tudo cessou. O ar voltou, o cheiro desapareceu, a cruz na parede voltou ao lugar. A lamparina reacendeu sozinha. Padre Pio estava em silêncio, as mãos ainda em posição de oração, o corpo tremendo, e no canto da cela, marcado na parede de pedra, uma mancha escura, como fuligem, como sangue seco, como um sinal de que algo havia saído. Mas não por vontade própria. Na manhã seguinte, ninguém falou sobre o que ocorreu. Não era permitido, mas a história se espalhou. Leigos que estavam na missa no dia seguinte diziam que o olhar de Padre Pio estava diferente, mais profundo, como o de quem voltou de uma guerra ou de quem venceu uma. E os exorcismos que viriam, os que entrariam para a história, não começaram com gritos. Começaram ali, na cela de número 5, com um sussurro e uma resposta inabalável. Capítulo 2. O espelho quebrado e a cruz torta. A capela do convento, banhada por vitrais suaves, era um refúgio de paz. Ali, onde Padre Pio celebrava a missa com devoção absoluta, cada vela parecia uma espada acesa e cada gota de vinho consagrado um brado contra as trevas. Mas a paz é sempre o primeiro alvo da malícia infernal. Naquela tarde, as janelas estavam entreabertas. O vento soprava com doçura, como dedos celestes passando pelas páginas do missal. Padre Pio, de batina marrom, sentava-se na sacristia com seu rosário. Havia algo em sua expressão, um leve franzir na testa, como quem pressente uma tempestade sem nuvens. Irmão Leone, responsável pelos objetos litúrgicos, entrou apressado. Nas mãos, um espelho quebrado. Padre, encontramos isso na cela ao lado da sua. O espelho fora pendurado ali por causa de um frade idoso que precisava dele para cortar os cabelos. Mas naquela manhã, o objeto estava rachado em 7 partes, não por queda. A moldura estava intacta, a madeira firme, mas o vidro estilhaçado de dentro para fora. Padre Pio tomou o espelho com cuidado, tocou o centro das rachaduras e fechou os olhos. O inimigo está confundindo reflexos, quer distorcer a imagem. Ele quer ser visto onde não está e esconder-se onde age. Irmão Leone, ainda mais pálido, balançou a cabeça. Tentou responder, mas Padre Pio já se erguia. Caminhou direto para a pequena capela lateral, onde ficava uma cruz antiga, esculpida em madeira viva, vinda das florestas do Gargano. Era ali que ele rezava durante as madrugadas. Mas ao entrar, parou. A cruz estava torta, não caída, não deslocada, torta, como se a própria madeira tivesse sido torcida, como se mãos invisíveis tivessem empurrado o crucificado num ângulo de zombaria. Padre Pio ajoelhou-se ali mesmo, não para corrigir,
mas para rezar. Senhor, se permites que o inimigo toque teus sinais, então permite que meu corpo também seja marcado, mas não permitas que a fé de teus filhos se dobre. Enquanto ele orava, algo estranho começou a acontecer. O ar da capela ficou denso, um calor repentino, abafado, como se a madeira estivesse viva, respirando. E então os sinos tocaram sozinhos. 1, 2, 3 vezes. Não era hora canônica, não era vento, era aviso. Padre Pio terminou a oração, deixou a cruz torta como estava. E ao sair da capela disse ao irmão: não toquem nada. O que foi distorcido por mãos impuras será endireitado por anjos invisíveis. Naquela noite, após a missa, as freiras do convento feminino relataram algo incomum. 2 delas, ao lavar os corredores, viram sombras no altar. Uma figura escura, como um vulto curvado, que desaparecia sempre que se aproximavam. Não era alucinação. As 2 viram, as 2 sentiram. E as 2 rezaram até adormecerem de joelhos. Padre Pio, informado no dia seguinte, não se surpreendeu. Ele se move pelas bordas, ele imita a luz, mas não suporta o nome. Hoje, rezaremos o exorcismo menor em toda a capela. E assim foi feito. Com água benta, incenso e o crucifixo mais antigo do convento, Padre Pio, acompanhado de 3 frades, passou por cada canto da capela lateral. E ao chegar na cruz torta, ela estava reta. Ninguém a tocara, ninguém a ajustara, mas agora estava perfeitamente alinhada. Irmão Leone caiu de joelhos. Os outros frades ficaram em silêncio. Padre Pio apenas sorriu. Ele não suporta o nome de Maria. Foi ela quem veio aqui. Foi ela quem endireitou. Naquela noite, o perfume inexplicável de lírios e rosas invadiu o convento. Uma freira que sofria de opressões noturnas dormiu em paz pela primeira vez em meses. Um jovem visitante que viera de Nápoles buscando respostas acordou com o coração leve e a certeza de que estava livre de uma escuridão antiga. Mas o mais chocante viria dias depois. Durante a confissão de uma mulher visivelmente perturbada, Padre Pio tocou seu véu. No mesmo instante, ela desmaiou. E ao acordar, começou a gritar com uma voz que não era sua. Ele me tirou, ele me viu, ele sabe o nome. Foi a primeira vez que o convento testemunhou com olhos humanos que o exorcismo já havia começado, não com rituais, mas com a vida do santo. O espelho havia se quebrado, mas não o reflexo da verdade. A cruz fora, torcida, mas não a fé. E o tempo, o tempo, estava começando a se dobrar diante do Eterno. Capítulo 3. O exorcismo às 3 da madrugada. O relógio da sacristia marcava 2h59. A vela ao lado do sacrário tremulava sem vento, e o frio que envolvia a capela era de uma densidade incomum. Não natural, não física. Era o frio que antecede uma visita infernal. Padre Pio, já em seus últimos anos, tinha o rosto coberto por uma serenidade só possível àqueles que enxergam além do visível. Ele havia terminado seu 3º rosário do dia quando ouviu os passos apressados no corredor. Era irmão Leone, o rosto branco como cera, as mãos trêmulas. Padre, é a jovem da Úmbria, a que chegou ontem. Ela está diferente, está gritando. Disse que ele está dentro dela e pediu por você, somente por você. Padre Pio não respondeu de imediato. Apenas se levantou, pegou seu crucifixo de ferro escurecido, o que carregava desde a ordenação, e murmurou: tragam-na para a sacristia, mas que ninguém a toque, e que nenhuma mulher entre durante o ritual. Minutos depois, 2 frades carregavam a jovem. Tinha pouco mais de 20 anos. Os olhos, inicialmente fechados, abriram-se no exato instante em que entraram na sala. Mas não era o olhar de uma mulher, era um abismo. Ela contorceu o corpo como uma serpente e cuspiu no chão.
Finalmente, o estigma. Você sabia que o demônio treme quando vê estas medalhas? A história que acabei de contar não é apenas um relato, é um aviso. Enquanto você assiste este vídeo, alguém está usando a medalha de São Bento para anular feitiçarias, proteger a família e fechar as portas do inferno. E você vai continuar desprotegido. Essas medalhas foram consagradas por padres exorcistas, aprovadas pelo Vaticano e usadas por santos em seus últimos momentos. Se você sente que precisa de proteção divina, o link já está no primeiro comentário fixado. Mas atenção, só temos 50 conjuntos disponíveis. Quando acabarem, não sabemos quando virão mais. O estigmatizado apareceu. Disse com uma voz rouca e distorcida: "Mas você está velho, fraco. O que pode contra mim agora?" Padre Pio permaneceu em silêncio. Ajoelhou-se diante do sacrário e começou a rezar o Veni Creator Spiritus, em latim, devagar, com clareza. A jovem gritou, mas o grito não era humano. Era uma frequência gutural, vibrante, que fez as velas tremerem. Um dos frades quase caiu. Outro começou a chorar sem entender por quê. "Ela não está mais aqui", vociferou a entidade. "Ela é minha, já morreu por dentro. Você não pode tirá-la." Padre Pio levantou-se, caminhou até a jovem e pela primeira vez falou: "Não é você quem fala. Você é mentira. Ela é alma e ainda respira." Tocou sua testa com o crucifixo. Imediatamente, o corpo da jovem se arqueou para trás, como se estivesse sendo puxado por ganchos invisíveis. As mãos crispadas, as veias saltadas, o suor como óleo escorrendo do rosto. "Tire esse ferro de mim!" gritou a voz. "Essa cruz queima." Mas Padre Pio não recuou. "É o sangue da cruz que queima você, porque nunca soube o que é amor." Então, deu início ao rito. "Exorcizo-te, espírito imundo, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso." A voz de Padre Pio era grave, firme, mas sem raiva. Rezava como quem segura um filho em meio a um terremoto. A jovem começou a se debater. 3 frades seguravam seu corpo, que agora parecia ter o peso e a força de 10 homens. As palavras latinas ecoavam pela sacristia. "Per Christum Dominum Nostrum." E então, silêncio. A jovem parou. Os olhos voltaram ao normal. O corpo relaxou. O ar pareceu voltar ao ambiente. Mas não era o fim. Ela sorriu, um sorriso diabólico, e disse: "Ele não vem, sabe? O seu Deus. Ele te deixou aqui sozinho." Foi nesse momento que Padre Pio fez algo que ninguém esperava. Ajoelhou-se novamente, mas dessa vez diante dela, e rezou o rosário em voz alta. Cada Ave Maria era como uma gota d'água sobre fogo invisível. A jovem começou a tremer, a cabeça girava, e então caiu em convulsão. Quando parou, estava desmaiada. Silêncio. O suor encharcava suas roupas. O crucifixo de ferro, ainda nas mãos de Padre Pio, agora brilhava discretamente, como se a batalha tivesse sido selada com luz. Ele se aproximou da jovem, sussurrou: "O sangue venceu. Você voltará, filha, e será testemunha." E assim foi. Horas depois, ela acordou, completamente lúcida, chorando, sem lembrar de nada, apenas de um sonho com uma luz. E uma figura de batina marrom que dizia: "Você ainda é de Deus." O exorcismo estava completo, mas a guerra não havia terminado. Naquela manhã, ao sair da sacristia, Padre Pio murmurou para o irmão Leone: "O próximo virá com ódio, mas trará o nome. E quando o nome for revelado, o inferno perderá mais um trono." Capítulo 4. A voz que não era humana. O confessionário de San Giovanni Rotondo havia se tornado um santuário de milagres. Fiéis de todos os cantos da Itália faziam filas intermináveis para ouvir palavras de correção e misericórdia da boca do frade estigmatizado.
Mas naquela manhã cinzenta, algo diferente pairava no ar. Havia uma mulher sentada no banco, vestida com recato extremo. O véu caía até os ombros, e seus olhos estavam fixos no chão, imóveis. Parecia rezar, mas não movia os lábios. Padre Pio, ao vê-la se aproximar do confessionário, sentiu imediatamente uma pressão no peito, uma sensação de peso, não medo, mas um aviso. Ela entrou. A madeira do confessionário estalou como se tivesse sido forçada por dentro. Sem olhar para o frade, ela apenas disse: "Estou aqui para me confessar." Mas a voz não era dela, era grossa, sem ressonância, humana, como o som de algo passado por dentro de tubos de ferro, como se falassem de dentro de um poço. Padre Pio baixou os olhos e começou: "Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo." "Não invoque esse nome", rosnou a voz. "Ele me abandonou. Ele a abandonou. Esta aqui é minha. Eu a protegi quando ninguém mais quis." Padre Pio não reagiu. Pegou o terço que carregava no bolso e o colocou sobre o genuflexório. Continuou com calma: "Fale seus pecados, filha." "Ela não está aqui. Está dormindo. Eu sou o dono agora." A madeira tremeu. As freiras que limpavam os bancos ao fundo da igreja ouviram o som, como um baque surdo, mas não se aproximaram. Instintivamente, se ajoelharam e começaram a rezar. Dentro do confessionário, a mulher se contorcia, mas seu corpo estava imóvel. Era apenas a voz que mudava. Ficava ora grave, ora aguda, ora múltipla. E o que dizia era puro veneno. "Você acha que é santo? Você acha que..." "Me assusta com esses olhos cansados. Eu conheço seus pecados antigos. Eu conheço o menino que você foi. Eu conheço sua raiva, sua vaidade, sua carne." Por um momento, o ambiente pareceu perder o tempo. O ar ficou mais escuro, mais espesso. Mas então, Padre Pio falou, não com raiva, com autoridade: "Sim, tu conheces o passado, mas eu conheço o nome que tu temes, e ele está aqui." A mulher começou a tremer. A voz ficou estrangulada e gritou: "Ele não está! Ele não entra onde eu entrei!" Padre Pio pegou o crucifixo. "Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, ordeno que digas teu nome." Silêncio. Por 10 segundos, que pareceram horas, até que a voz respondeu: "E o nome dito não será aqui reproduzido." Mas o som era uma sílaba dupla, seca, como lâmina, uma palavra que soava como poeira e rancor. Era o nome do demônio. Na tradição dos exorcismos, revelar o nome do espírito é como quebrar seu domínio. E quando aquele nome foi dito, algo quebrou. Literalmente, o vitral da nave lateral da igreja, o que mostrava São Miguel Arcanjo esmagando o dragão, trincou em seu canto superior. Sem vento, sem impacto. Padre Pio levantou-se, saiu do confessionário, ordenou que levassem a mulher para a sacristia, mas ela não andava, gritava, mordeu o próprio braço até sangrar. Foram necessários 4 homens para carregá-la. E, mesmo assim, ela ria, um riso que gelava. Na sacristia, Padre Pio fez o que poucos já haviam visto. Tocou os pés descalços da mulher com o crucifixo e disse, baixinho, "Jesus agora, não por minha força, mas por teu sangue." A mulher desmaiou e, ao acordar, estava em paz. Não chorava, não gritava, apenas olhava para o frade com olhos humanos. Pela primeira vez em meses, como diria depois, sentia silêncio dentro de si. Padre Pio não falou com ela, apenas escreveu num pedaço de papel: "Maria te guardou. Não voltes ao lugar onde foste ferida." E assim terminou aquele dia, mas o eco daquela voz não foi esquecido, porque agora sabiam, o demônio havia falado, havia revelado seu nome e estava furioso. No confessionário, ainda hoje pode-se ver a marca.
uma pequena lasca de madeira onde o braço da mulher se apoiou. Alguns dizem que até hoje ninguém consegue polir aquele ponto, porque onde o inferno tocou, o céu respondeu. Capítulo 5. As chagas que sangraram sem corte. Amanhã era comum no convento de San Giovanni Rotondo. Os sinos tocavam as horas, o pão era repartido. Os fiéis começavam a se aglomerar junto à capela, esperando por um breve olhar, uma bênção silenciosa, uma confissão. Qualquer migalha que viesse do homem que já consideravam santo. Mas naquela manhã, o hábito de Padre Pio pesava mais do que nunca. Ele caminhava lentamente até a capela. As palmas das mãos, escondidas sob as mangas largas, latejavam como se estivessem sendo perfuradas por dentro. O rosto pálido denunciava que a dor aumentava, mas ele não dizia nada, não dizia porque não podia. Padre Pio carregava em segredo as chagas de Cristo. Não era metáfora, não era imaginação. Eram feridas reais, abertas, vivas, que sangravam em silêncio, nas palmas, nos pés e no lado esquerdo do peito. Mas naquele dia, algo mudaria. Durante a missa, ele elevou a hóstia. O gesto era preciso, como sempre, mas no momento da consagração, uma gota de sangue caiu do centro da mão direita. Uma só, mas suficiente para pingar sobre o corporal branco do altar. O silêncio da igreja, já natural, tornou-se denso. Os fiéis mais próximos perceberam. Alguns ficaram paralisados, outros começaram a chorar. Quando a missa terminou, 2 frades se aproximaram. Um deles segurava um lenço, o outro trazia uma bacia com água morna, mas Padre Pio recusou. Deixem. O que sangra por fora apenas repete o que sangra por dentro. E foi embora. Mais tarde, ao recolher-se na cela, sentiu as mãos arderem. Tocou a parede de pedra com o dorso, ao afastar sangue, e então caiu de joelhos. Ele não via apenas as feridas, sentia os golpes, como se a crucificação estivesse se repetindo em câmera lenta dentro do seu corpo. Os ossos pareciam deslocados, a respiração se tornava difícil, o coração palpitava como uma harpa quebrada, tentando soar. E no auge da dor, uma presença, não uma visão, não um som, uma presença, e ela não vinha do céu. O cheiro de enxofre novamente, a sensação de sufocamento, a parede da cela parecia se fechar, e no centro do quarto, por segundos, uma sombra densa. Era o mesmo que falara no confessionário, o mesmo que quebrara o espelho, o mesmo que torturara a jovem da Úmbria. E a voz retornou. Você se faz de mártir, mas é só carne, carne velha, carne inútil. Cada gota tua é jogada fora. Ela não salva ninguém. Padre Pio não respondeu com palavras. Pegou seu crucifixo, levantou-o com esforço e disse: se cada gota minha for inútil, que sejam então 1000, que sangrem todas, mas que nenhuma alma se perca. A sombra desapareceu, como se sugada por um vácuo. Mas naquele instante o lado esquerdo de seu corpo queimou. Uma dor aguda, como uma lança invisível atravessando da costela até a espinha. Ele caiu ao chão. Ao se erguer, o hábito estava manchado. Uma nova chaga havia se aberto, a do coração. Os frades entraram às pressas, queriam levá-lo à enfermaria. Ele recusou. Não tratem o que foi dado como selo. A partir daquele dia, os sangramentos se intensificaram. Sempre após missas, sempre em silêncio, sempre quando ninguém esperava. Mas havia algo mais. A cada nova dor, um novo exorcismo ocorria com mais poder. A cada sangramento, mais almas relatavam libertações. Um padre que lutava contra tentações suicidas confessou ter sentido uma mão sobre o ombro após a missa de Pio. Uma mulher cega viu pela primeira vez quando ele a tocou. Um homem liberto de 20 anos de opressão apenas por beijar o hábito, ensanguentado. Mas o que o mundo não via e talvez nunca compreenderá
é que cada gota do sangue de Padre Pio era oferecida. Não como Irmãos, a fé sem obras é morta. Você pode amar a Deus, mas se não agir contra o mal, está em perigo. Hoje é seu dia de mudança. Ao clicar no link do primeiro comentário abaixo, você receberá a medalha de São Bento, com oração de exorcismo gravada. A medalha de São Miguel, feita para a guerra espiritual. A medalha de Nossa Senhora, proteção maternal. E o rosário abençoado, arma dos santos. Mas você precisa agir agora. Essas medalhas estão sendo entregues com água benta de Lourdes, oração de libertação e certificado de autenticidade. Não deixe o inimigo roubar esta graça. Clique agora mesmo no link ou no primeiro comentário e, ao fazer seu pedido, diga em voz alta: estou pronto para a minha proteção. Assim, eu vou orar por você pessoalmente ainda hoje. Que Deus te abençoe e que São Miguel cubra você com seu manto sagrado. Amém. Milagre visível, mas como oferta oculta. Senhor, toma minhas mãos, meus pés, meu lado, mas deixa as almas livres. Por fim, a igreja reconheceria as chagas como autênticas, inexplicáveis, sobretudo por um detalhe. Elas nunca infeccionaram, nunca cheiraram mal, sangravam sim, mas com o mesmo perfume do altar. No final de sua vida, questionado por um médico, Padre Pio respondeu com um sussurro: o demônio queria me paralisar pela dor, mas Deus usou a dor para abrir portas que estavam trancadas há séculos. E assim, o sangue se tornou ponte entre a terra e o céu. Capítulo 6. O cheiro de carne queimada no altar. Era o terceiro domingo do mês. A igreja de San Giovanni Rotondo estava repleta antes mesmo do sol nascer. As filas dobravam as colunas externas. Muitos dormiam nos degraus. Outros vinham em peregrinação, a pé, apenas para ouvir a missa de um homem cujas mãos sangravam, mas cujo olhar curava. Padre Pio preparava-se para celebrar. O hábito, já escurecido pelas marcas de sangue, foi vestido com lentidão. A idade pesava. A dor não cessava. Mas ele não reclamava. Pelo contrário, ao tocar o crucifixo antes de sair da cela, murmurou: hoje ele permitirá mais um pouco. No altar, tudo estava em ordem. O cálice limpo, o corporal dobrado com perfeição, o missal aberto. Mas o ar, algo estava errado. Irmão Leone, que organizava os objetos litúrgicos, foi o primeiro a sentir um cheiro forte, não de cera, não de madeira. Era como carne queimada misturada com ferrugem e óleo queimado, enxofre, mas mais denso, como se o próprio odor tivesse intenção. Ele limpou o altar novamente, mas o cheiro permanecia. Padre, há algo estranho hoje, murmurou, tentando esconder o pânico. Padre Pio olhou para ele sério, mas sereno. Não toque no altar. Hoje ele será purificado com fogo invisível. E entrou em silêncio. A missa começou. Desde o início, algo pairava no ambiente, um peso, um silêncio mais espesso que o habitual. O som da voz de Padre Pio parecia atravessar uma barreira. Cada palavra litúrgica soava como aço raspando pedra. E então, no momento dos santos, o cheiro retornou, agora insuportável. Muitos na assembleia taparam o nariz. Alguns começaram a tossir. Uma mulher desmaiou. Outro homem, cego desde a infância, começou a chorar dizendo: eu vejo sombra perto do altar. Padre Pio não se moveu, ajoelhou-se e o altar escureceu, literalmente. O mármore branco pareceu ser coberto por uma sombra que se formava como neblina espessa, mas não havia fumaça, não havia brisa. Era como se o altar fosse tomado por uma presença que não queria ser vista, mas se fazia notar. E foi então que Padre Pio falou, mas não com a voz normal. Sua voz aumentou, tornou-se como trovão contido. Este é o altar do Cordeiro, e hoje o sangue será perfume que expulsa o falso fogo.
Imediatamente, o cheiro mudou. Do púlpito até o altar, um perfume se espalhou, forte, vivo, como lírios e mirra, como rosas esmagadas misturadas ao óleo do crisma. Os fiéis que antes tossiam, agora choravam, e naquele momento algo aconteceu. O cálice, já consagrado, tremeu. Uma gota de vinho escorreu pela borda. Ao tocar o altar, evaporou, como se tocasse fogo invisível. Padre Pio olhou para a mancha deixada, sorriu. O demônio tentou tocar o altar, mas tocou o sangue. E o sangue não aceita rivais. Após a comunhão, quando os fiéis voltavam aos bancos, uma freira, conhecida por seu silêncio absoluto, começou a cantar. Um cântico em latim antigo que ninguém reconheceu. Era suave, era celestial, e ninguém jamais a ouvira cantar. Quando perguntada depois, disse: "Eu não cantei, eu ouvi alguém cantando dentro de mim." No final da missa, Padre Pio permaneceu de joelhos por mais de 20 minutos. Alguns pensaram que havia desmaiado, mas sua respiração era firme. Seu rosto, sereno, e uma gota de suor escorria da testa como se tivesse enfrentado algo que o corpo humano não compreende. Mais tarde, na sacristia, irmão Leone comentou o ocorrido. "Padre, aquele cheiro era real? Mais real do que tudo o que se toca. Mais real do que a madeira deste banco." "E por que ele entrou? No altar?" Padre Pio fechou os olhos e respondeu: "Porque o ódio dele é contra o sacrifício. O altar é onde ele foi derrotado. Toda vez que celebramos com fé, ele sangra de novo. Hoje tentou apagar, mas não sabe que já perdeu." E então, com esforço, tirou o lenço do bolso. Uma pequena mancha vermelha escurecia o centro. "Hoje, o altar sangrou comigo." Nos dias que seguiram, dezenas de fiéis relatariam graças recebidas naquela missa. Uma criança com febre há 15 dias voltou a andar. Um homem com câncer avançado desapareceu dos exames. Um casal, estéril há anos, descobriu a gravidez naquela mesma semana. E todos diziam a mesma coisa. Naquela missa, algo queimou dentro de mim, mas foi bom. Como se eu tivesse sido limpado por dentro. Mas o mais inexplicável foi o que aconteceu com o altar. Apesar de não haver fuligem, fumaça ou fogo físico, uma mancha escura surgiu no centro, onde a gota de vinho havia caído. E nunca saiu. Tentaram lavar, raspar, substituir o mármore, mas a mancha voltava. Sempre no mesmo formato, uma chama sutil. Como se o altar ainda carregasse a lembrança de uma batalha invisível. E talvez carregue. Porque onde o inferno ousa tocar, o céu imprime selo. Capítulo 7. O nome secreto revelado. O confessionário de San Giovanni Rotondo, novamente, seria palco de guerra. Era uma tarde de outubro. O céu, carregado, parecia um véu tenso sobre o mosteiro. A igreja estava silenciosa, apesar dos passos dos fiéis, que com respeito se aproximavam da capela. Mas por trás do altar, no corredor onde só os frades tinham acesso, a tensão já tinha tomado forma. Irmão Leone estava pálido. Mal conseguia falar. Nas mãos, um bilhete rasgado, entregue por uma mulher desesperada que acabara de chegar de Bari. Ela diz que a filha de 16 anos começou a gritar seu nome, padre, dizendo que se ele não a exorcizar, ela morrerá. Padre Pio leu o bilhete em silêncio e seus olhos se fecharam por um segundo a mais que o normal. "Mandem trazer a jovem, mas não a toquem quando entrarem." Meia hora depois, ela estava lá, amarrada. 3 homens fortes tentavam conter os espasmos do corpo frágil. Os olhos da jovem estavam completamente negros, sem íris, sem cor, como 2 buracos de sombra. Ao vê-lo, ela riu. "Finalmente, o amado do crucificado. Você não quer saber quem eu sou? Está com medo?" Padre Pio caminhou devagar. A cada passo, uma oração no coração. A cada respiração,
uma súplica. Eu não tenho medo de mentiras, mas ordeno, em nome de Jesus Cristo, que digas teu nome. A jovem estremeceu, mas o sorriso não se desfez. Você conhece meu nome, já o ouviu em sonho, mas não quis aceitar, porque sabe o que isso significa? Padre Pio aproximou o crucifixo. Diga, não por minha autoridade, mas pela do sangue que te venceu. O corpo da menina enrijeceu. Os olhos se reviraram. A temperatura da sala caiu. E então ela gritou. Mas o que saiu de sua boca não foi um nome humano, foi um som antigo, um conjunto de fonemas dissonantes que não pertenciam a nenhuma língua conhecida. Era como ouvir 3 vozes ao mesmo tempo, uma grave, uma aguda, uma rouca. Mas Padre Pio entendeu, não era um nome, era um título. Ele era um dos 7, um dos que haviam caído no princípio, um dos que haviam assistido à criação com olhos de inveja, um dos que recusaram servir, um que tinha nome de brilho, mas agora carregava o fedor da queda. Padre Pio fez o sinal da cruz e pronunciou o nome verdadeiro, não o da menina, mas o dele, e o inferno gritou. O corpo da jovem foi lançado contra a parede sem que ninguém a tocasse. Um urro rasgou o teto como um trovão invertido, e por um instante o chão tremeu. As velas ao redor do altar se apagaram, todas ao mesmo tempo, e então a paz. A jovem caiu como uma folha, a respiração curta, os olhos, agora azuis, límpidos, humanos. Ela chorava, mas em silêncio. Padre Pio ajoelhou-se ao seu lado e sussurrou. Você foi escolhida para vencer mesmo na fraqueza. Agora vá e não volte ao lugar onde ele te encontrou. Ela o abraçou, leve, como uma criança abraça o pai depois do pesadelo. Nos dias seguintes, a notícia se espalhou, não pelos corredores, mas pelas almas. Confessores relatavam conversões repentinas. Jovens que estavam longe da fé retornaram. Pessoas antes dominadas por opressões espirituais começaram a dormir em paz. Mas o mais marcante foi o que aconteceu com o nome. Padre Pio nunca o revelou publicamente, mas registrou, numa folha, selada, entregue ao bispo, e disse: Este nome retornará, ele será ouvido em outros lugares, mas quando for dito por uma alma com fé, sua prisão será quebrada. Hoje, essa folha está arquivada sob 3 selos, em uma caixa de chumbo, no Vaticano. E dizem que apenas 2 homens vivos conhecem seu conteúdo. Porque esse nome não é apenas de um espírito, é de uma estrutura, de um domínio, de uma linhagem caída, mas naquele dia em San Giovanni foi derrotado pelo nome de Jesus e pela fé de um santo que sangrava em silêncio. Capítulo 8. A rosa no fogo. A promessa que blindou o convento. Depois do exorcismo que quase partiu os alicerces da fé local, o convento de San Giovanni Rotondo tornou-se um lugar de tensão invisível. Não havia mais gritos, nem sombras nas paredes, mas o ar estava em vigília. Padre Pio sabia que o inimigo não recua sem vingança. Ele havia ferido um trono do inferno ao pronunciar o nome durante o ritual. E agora, o que viria seria mais sutil, mais letal. Por isso, naquela madrugada, ao ouvir o canto de uma coruja às 3h15, algo completamente fora do habitual no silêncio absoluto do convento, ele entendeu. A resposta viria, não com barulho, mas com sugestões, com tentações, com brechas minúsculas. Chamou então os frades mais antigos e confiáveis. Sentaram-se no chão de pedra da capela antiga, sem velas, sem incenso, sem ornamentos. Padre Pio estava com o rosto coberto. Orava com força e depois de um longo silêncio disse: Vamos selar este lugar, não com muros, mas com uma promessa. Todos se entreolharam. Ninguém entendeu. Ele continuou: O que nos protege não são paredes, nem regras, é a fidelidade ao sacrifício. O altar é o coração.
mas o coração precisa de uma pele, uma couraça. E então retirou de dentro do hábito um pedaço de papel, já amarelado, dobrado várias vezes. Era um texto escrito à mão, letras pequenas, palavras lentas. Esta oração foi dada durante uma adoração, anos atrás. Não para ser publicada, mas para ser usada no dia certo. Ele abriu o papel, começou a rezar. Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, por tuas chagas, selamos este espaço com o sangue da fidelidade. Que nenhum pensamento estranho, nenhuma presença oculta, nenhum espírito contrário à cruz permaneça entre estas pedras. À medida que ele rezava, algo aconteceu. O vento cessou, os insetos silenciaram. O galo, que normalmente cantava antes das 4, calou-se. Era como se toda a natureza prendesse a respiração. Os frades, atônitos, sentiam um calor crescer na capela. Não físico, mas um tipo de ardência interna, como se os próprios pulmões quisessem queimar de devoção. Um deles, irmão Mateu, começou a chorar sem entender por quê. Padre Pio continuava, voz firme. Selamos este altar com o coração de Maria, que nenhuma inveja, nenhuma soberba, nenhuma malícia se esconda entre os vasos sagrados, que o perfume da pureza cubra todo vestígio de treva. No final da oração, Padre Pio retirou de seu bolso uma rosa. Sim, uma rosa, vermelha, perfeita, viva. Ninguém sabia de onde viera. Naquela época do ano, não havia rosas em San Giovanni. O jardim estava seco, os vasos limpos. Ele colocou a rosa sobre o altar. Maria passou por aqui esta noite. Esta rosa é dela. E com ela selamos o convento. Nesse momento, um trovão estalou sobre a montanha. Mas não havia chuva. Não havia relâmpago. Foi um som isolado, único, como um selo sobre um pacto. E o mais extraordinário, a rosa não queimou. 3 dias depois, ainda estava fresca. 7 dias depois, perfumada. 15 dias, sem murchar. Foi então que decidiram colocá-la em um relicário de vidro. E hoje, aquela rosa está no convento, envolta em mistério. Alguns dizem que ainda exala perfume, especialmente quando há alguém sofrendo espiritualmente por perto. Mas não é a rosa que guarda o convento, é a promessa, a oração selada. Daquele dia em diante, nenhum fenômeno demoníaco foi registrado dentro do claustro, nenhuma possessão, nenhuma opressão. As confissões se tornaram mais intensas, as conversões mais numerosas, e os milagres mais silenciosos, mas ainda mais profundos. Padre Pio nunca mais repetiu aquela oração em público, mas certa vez, quando um jovem seminarista lhe perguntou: como podemos proteger a alma dos ataques invisíveis, padre? Ele respondeu: com a rosa no fogo, com a promessa escondida, com a oração que ninguém ouve, mas o céu inteiro escuta. A rosa no fogo não foi consumida, porque era feita de amor eterno, e esse tipo de amor o inferno não toca. Capítulo 9. A noite em que o demônio fugiu gritando. A noite caiu como um manto denso sobre San Giovanni Rotondo. O céu não mostrava estrelas, a brisa era fria e o silêncio diferente. Não era o silêncio da paz. Era o da expectativa, como se toda a criação aguardasse um sinal. Padre Pio, já muito debilitado, rezava em sua cela com dificuldade. O corpo doía, as chagas estavam mais sensíveis. O sangue já não escorria como antes, era mais espesso, mais profundo, como se cada gota estivesse sendo arrancada com significado. Foi então que ouviram o grito, não um grito comum, mas um som animalesco. Algo entre o lamento e a ameaça. Um urro que começou distante, nos campos fora do convento, e se aproximou como uma avalanche invisível. As janelas tremeram. Os cães da vila começaram a uivar.
As crianças choravam em suas casas, e dentro do convento, a lamparina do corredor explodiu. Irmão Leone correu até a cela de Padre Pio. Padre, o que é isso? Está vindo de fora. Está vindo para cá. Padre Pio apenas assentiu. Levantou-se com esforço. Vestiu o manto de oração e pegou o rosário. Está vindo porque sabe que hoje é o fim. Irmão Leone não compreendeu, mas seguiu até a capela. Lá, deitado no chão frio, estava um homem, um estrangeiro. Ninguém sabia como ele entrara. A porta da frente estava trancada. Os frades não o reconheceram, mas ali estava, arquejando, olhos brancos, espuma na boca, murmúrios ininteligíveis. E ao ver Padre Pio entrar, gritou: "Não! Não ele! Não ele!" Padre Pio não respondeu. Ajoelhou-se ao lado do homem, colocou o rosário sobre o peito dele e fez apenas uma oração. "Jesus, mostra que estás aqui." A resposta foi imediata. O corpo do homem se arqueou como se estivesse sendo puxado por fios invisíveis. A boca se abriu, mas o som que saiu não era dele. "Ele está vindo! Ele está vindo! Não!" Todos na capela sentiram ao mesmo tempo uma presença forte, densa, quente e absolutamente santa. Era como se a luz, mesmo invisível, tivesse descido do teto e tomado o ambiente. Uma mulher que estava ajoelhada, assistindo de longe, começou a chorar incontrolavelmente. Outra caiu em êxtase, e todos sentiram, no mesmo instante, perfume, o mesmo de sempre, lírios, rosas, incenso puro, e então a voz, não vinda de fora, mas dentro do homem possuído. "Ela está aqui, a mulher, a coroada." Era a Virgem Maria. Ela não se mostrou, não precisou, mas sua presença rasgou o ambiente. O corpo do homem começou a tremer. As veias do pescoço saltavam, os dentes batiam, mas os olhos choravam. E então outro grito, alto, agudo, final: "Não, não, eu saio, eu saio!" E o corpo desabou. Silêncio. O homem respirava, como um bebê que acaba de nascer. Padre Pio pegou o rosário do chão, agora manchado de suor. Colocou-o sobre o altar e sussurrou: "Ela o libertou porque é assim que ela vence, sem ruído, sem ódio, apenas com a luz que queima sem ferir." O homem, ao acordar, não sabia onde estava, mas disse apenas uma frase: "Vi uma mulher de pé sobre um dragão. Ela olhou para mim e o medo fugiu." Depois daquele dia, nenhum outro exorcismo foi necessário dentro do convento. O inimigo não voltou, e aqueles que perguntavam a Padre Pio como isso foi possível recebiam sempre a mesma resposta: "Quando Maria entra, o inferno sai sem ser mandado." Anos depois, ao ser questionado sobre seu combate com o mal, ele respondeu com um sorriso leve: "Eu não lutei, eu apenas me ajoelhei, e ela lutou por mim." Na capela há até hoje um sinal, um bloco de pedra próximo ao altar, que parece levemente queimado, não por fogo, mas como se tivesse absorvido a presença de algo tão santo que o mármore não suportou. Ali, naquela noite, o demônio fugiu gritando, e o convento foi selado com silêncio eterno. Capítulo 10. Oração final para quem enfrenta batalhas invisíveis. Feche os olhos, respire devagar. Lembre-se do silêncio de um convento onde até os gritos se transformaram em glória. Lembre-se de uma cela onde o sangue escorria sem corte. Lembre-se de um altar onde o inferno ousou soprar e foi queimado pelo nome de Maria. Agora traga ao coração sua própria batalha. Aquela que ninguém vê, a tentação que volta, a angústia que paralisa, a lembrança que fere, a sombra que ronda. Neste momento, ajoelhe sua alma ao lado de Padre Pio e reze: "Senhor Jesus Cristo, tu que venceste o inimigo não com espadas, mas com o silêncio da cruz, tu que calaste os demônios com uma só palavra, sela minha alma agora com teu sangue
para que nenhum pensamento estranho encontre abrigo em mim. Eu clamo, Senhor, como quem clama da margem de um abismo. Livra-me dos ataques que não se veem, das vozes que não são audíveis, dos medos que não têm nome. São Padre Pio, servo marcado pelas chagas do Cristo, tu que enfrentaste o ódio. Do inferno com um terço na mão, tu que sentiste o cheiro do maligno antes mesmo que ele se manifestasse, cobre-me agora com teu manto de oração. Intercede por mim. Quando minha mente se fechar, quando a tentação bater como pedra na porta, quando meu corpo estiver cansado demais para resistir, lembra-me do teu silêncio, do teu sacrifício, do teu amor inquebrantável. Dá-me a coragem de permanecer de pé mesmo quando tudo em mim quer fugir. Dá-me a humildade de ajoelhar, mesmo quando o orgulho quiser reagir. Dá-me a sabedoria de não responder ao mal com o mal, mas com a ternura de quem sabe que o céu já venceu. Mãe Santíssima, aquela diante de quem até os demônios caem em silêncio, cobre-me com teu véu nesta noite escura. Seja a tua presença meu refúgio, tua voz, meu norte, teu olhar, meu descanso. E se vierem ataques, e se vierem calúnias, e se vierem dores, que cada uma seja transformada em oferta. Que cada lágrima minha se junte às de Padre Pio e forme um rio que apague os incêndios do mal. Senhor, não peço que pares as batalhas. Peço que estejas comigo nelas. Não suplico por uma vida sem cruz, mas por ombros que aprendam a carregá-la. Por amor, e quando finalmente o inimigo tentar gritar para mim, faz com que ele escute, antes de minha voz, o som do teu rosário sendo rezado. Que cada Ave Maria seja como um selo de fogo. Que cada glória ao Pai seja um trovão na alma das trevas. E que cada suspiro de confiança minha seja o escudo que me protege. Porque tu, Jesus, és o guerreiro que luta em meu lugar. Amém.